fala assim: a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, assim os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolo. Simão, a que acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Amém, pessoal? Até aqui dá da gente entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã, né? Você veja que aqui fala da escolha dos 12 apóstolos, 2 discípulos de Jesus, né? E você veja que a Bíblia fala que antes de Jesus escolher esses 12, ele subiu o quê? Ao monte, né? Para orar, para meditar ali, para conversar com Deus, para conversar com o Pai. E você veja que ele escolheu os 12, né? 12, né? E desses 12, teve um que decepcionou, teve um que o traiu, né? E eu quero, pessoal, como eu falei, meditar mais nesse finalzinho, que a Bíblia fala Judas Iscariótico, que se tornou o quê? Traidor. Que se tornou traidor. Eu até preguei um dia desse sobre essa palavra, mas Deus tocou no meu coração para estar pregando sobre ela nessa manhã. Quando você se torna algo, isso não quer dizer que você, a princípio, era daquela forma, né? Você se torna algo com o tempo, né? O tempo que vai formando o caráter das pessoas, né? E você veja que a Bíblia fala que Judas tornou-se traidor. Então quer dizer que quando Jesus escolheu ele até então não tinha isso dentro dele, de trair a Jesus. Mas com o tempo, com as atitudes deles, né, com a expectativa talvez que ele carregou sobre Jesus, ele foi se tornando isso. Ele foi se tornando o quê? Traidor. Porque alguns teólogos falam que Judas esperava um Messias que fosse um militar, um político. Um Messias que viesse o quê? Para ser um político, para ser um militar, para guerrear com espada. E Judas, ele carregava essa expectativa em Jesus. E por Jesus, e com o passar do tempo, ele foi vendo que Jesus não era aquele a quem ele pensava que seria, ele foi se decepcionando. Porque nós sabemos que Judas, ele tinha confiança, né, de todos, que ele era o quê? O tesoureiro, né? Jesus confiava também nele, né? Aliás, Jesus deu a tesouraria para ele, né? E os discípulos também confiavam muito nele. Só que Judas, ele era muito, como nós sabemos, que ele até vendeu Jesus por dinheiro, ele era muito dinheirista, né? E ele achava que o Messias que viria era ser, como eu falei, ia ser um militar, o que ia guerrear, o que ia ser um político, ia tomar o poder ali, vamos dizer assim. Só que por Jesus não ser isso, ele foi se decepcionando e foi tentando de alguma forma depois tirar um proveito disso. Então você veja que Judas, ele carregou uma expectativa errada em Jesus. E quando nós carregamos uma expectativa errada em algo, pessoal, isso pode o quê? Nos decepcionar. Isso pode o quê? Trazer decepção para nossas vidas. E ali nós podemos, através dessa decepção, tomar atitudes que podem nos levar para o abismo. Que é o caso de Judas. Por ele carregar uma expectativa errada em Jesus, ele tomou decisões erradas, que nós sabemos qual foi o fim dele. E hoje em dia, pessoal, nós vemos muitas pessoas também carregando uma expectativa errada em Cristo. E a gente tem visto muitas pessoas se decepcionando por ela carregar uma expectativa errada em Cristo. Por ela buscar Jesus por algo que apenas Jesus, vamos dizer assim, por um interesse, vamos dizer.
não busca Jesus ali por Jesus ser o nosso Salvador, por Jesus ser o caminho. Mas ela busca Jesus apenas pelo interesse pessoal. Isso é o maior erro de muitos, que busca Jesus apenas pelo interesse pessoal, e por esse interesse não ser suprido na vida dela, ela se decepciona e começa a atrair Jesus. Quantas pessoas não têm traído Jesus, pessoal? Quantas pessoas não têm virado as costas para Jesus porque carregou uma expectativa errada em Jesus, e por aquilo não se suprir na vida dela, ela vira as costas para Jesus, ela abandona a sua fé, ela abandona a Cristo, o caminho da verdade, ela abandona Cristo, que é a vida. Então que nós venhamos buscar Jesus, pessoal, não por aquilo que Ele pode fazer pelas nossas vidas, não por aquilo que Ele pode trazer de benefício próprio para nossas vidas, mas nós temos que buscar Ele, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que desceu da sua glória para nos dar vida novamente. Ele é aquele que desceu do seu trono para que hoje eu e você pudesse ter vida. E muitas das vezes nós não olhamos apenas para isso. Nós queremos que Jesus possa fazer aquilo que nós queremos e no momento que nós queremos. E por nós carregar essa expectativa errada em Jesus, pessoal, nós podemos nos decepcionar. E podemos o quê? Virar as costas para Ele. E podemos o quê? Tomar decisões erradas. Porque só há dois grupos de pessoas, pessoal. Aquele que anda com Cristo e aquele que vira as costas para Cristo, como é o caso de Judas. Judas estava com Cristo e virou as costas para Ele. Foi para o lado o quê? O lado oposto. E quantas pessoas não têm virado as costas para Jesus por conta que carregou uma expectativa errada, ou como eu já falei várias vezes, por conta que muitas das vezes nós mesmos apresentamos um Cristo que é só bênçãos. Nós apresentamos um Cristo que a partir do momento que você se entregar para Ele, você não vai ter mais lutas, que a partir do momento que você começar a seguir Ele, é só sombra e água fria, e infelizmente não é assim. E aí quando vem os levantes, quando vem as aflições, as pessoas, opa, não é esse Cristo que me apresentaram, não é esse Cristo que falaram que quando eu buscasse a Ele, ia acontecer na minha vida. E por isso acontecer, a pessoa vai lá e o quê? Vira as costas e trai a Jesus. E vira as costas para Jesus. E começa a abandonar Jesus. Pessoal, que nós não venhamos abandonar Jesus por aquilo que até então talvez Ele não fez nas nossas vidas. Que nós não venhamos carregar uma expectativa errada em Jesus. Quantas pessoas não têm traído a Jesus? Quantas pessoas não têm virado as costas para Jesus? Quantas pessoas que muitas das vezes estão numa igreja, muitas das vezes se diz ser cristão, mas não conheceu Jesus de fundo ainda, a profundo ainda. Porque Judas andava com Jesus, mas ele não conseguiu penetrar no coração de Jesus. Jesus não conseguiu entrar no coração dele, porque ele tinha uma expectativa errada no Messias. Ele tinha uma expectativa errada em Cristo. Que nós não venhamos carregar essa expectativa, pessoal, porque senão nós iremos o quê? Nos decepcionar. Nós iremos o quê? Virar as costas para Jesus futuramente. Quantas pessoas que têm buscado Jesus apenas por uma cura, pelo milagre, como eu falei, isso não é errado, pessoal. Você tem que buscar isso, você tem que pedir o seu milagre, você tem que pedir a sua cura. Mas nós não temos que carregar nossa expectativa apenas nisso. Jesus não quer apenas que nós sejamos curados, não. Jesus não quer apenas que nós tenhamos uma vida abençoada aqui, não. Jesus quer que nós tenhamos o quê? Uma vida eterna. Então nós não temos que abandonar Jesus porque a cura não aconteceu, porque o milagre não aconteceu, porque o propósito de Jesus é nos dar a vida eterna. O propósito de Jesus é que nós tenhamos vida eterna. Então nós não temos que abandonar, nós temos que trair Jesus porque isso não aconteceu ainda. Porque muitas das vezes nós só buscamos, não, eu quero a minha cura, eu quero o meu milagre, começamos a buscar. E por aquilo não acontecer, nós vamos lá e viramos as costas para Jesus, nós vamos lá e traímos a Jesus. Quantas pessoas que talvez, outra hora estava aí do seu lado, mas ela estava o quê? Ela carregou o quê? Uma expectativa errada em Jesus. Não, eu vou buscar o Jesus que me cura apenas, eu vou buscar esse Jesus que pode abrir uma porta para mim, eu vou buscar esse Jesus que pode abençoar a minha família, e ela carrega aquela expectativa tão grande, e quando aquilo não acontece, da forma que ela quer, da maneira que ela busca, da maneira que ela entende que tem que ser, ela traz Jesus.
Quantas pessoas não têm traído Jesus por besteira? Quantas pessoas não têm traído Jesus por uma noitada? Quantas pessoas não têm traído Jesus, talvez pelo momento de prazer? Quantas pessoas não têm traído Jesus por tanta bobagem, por tantas besteiras? Pessoal, que nós não venhamos ser esse tipo de pessoas. Que nós não venhamos trair Jesus por bobagem, por coisas inúteis, né? Porque isso não leva a nada, pessoal, não nos leva a lugar nenhum. E quando nós traímos Jesus por bobagem, pessoal, nós vemos o fim. Qual que será o nosso fim? Quando nós viramos as costas para Jesus, pode ter certeza que o fim é que nem Judas. Porque não há vida, pessoal, longe de Cristo, não há vida longe de Jesus. Não há vida longe de Cristo. Ele fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, então não há vida longe dEle. E quando nós decidimos virar as costas para Jesus, pessoal, o fim será triste. O fim será triste. Então não traia Jesus por besteira. Não vira as costas para Jesus por besteira. Como eu falei, há dois grupos de pessoas, aquele que anda com Jesus e aquele que não anda. E muitas das vezes nós estamos andando com Jesus e nós carregamos a expectativa errada. E aí depois o quê? Nós vamos para o outro grupo. E o final o quê? É triste. O final será triste. O pessoal não carrega uma expectativa errada em Jesus não, porque senão você pode se decepcionar. Não carrega uma expectativa como Judas carregou em Jesus, de um militar, de um guerreiro ali, e quando ele viu Jesus ali abraçando os menos favorecidos, vamos dizer assim, ele se decepcionou. Ele se decepcionou. Então que nós não venhamos carregar essa expectativa, pessoal. Que nós não venhamos colocar essa expectativa em Jesus. Jesus sim, Ele veio para nos dar vida, né? Ele fala, e vida com abundância. Mas o principal dele não é isso. O principal dele é que nós tenhamos vida eterna. É que nós venhamos um dia reinar, morar com Ele. Esse é o papel de Jesus. E muitas das vezes nós carregamos uma expectativa de um Jesus apenas que pode me curar, de um Jesus apenas que pode abençoar a minha vida, de um Jesus apenas que pode talvez restaurar a minha casa, a minha família. E muitas das vezes, quando isso não acontece da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, eu vou lá e o que? Traio Ele. Quantas pessoas, como eu falei, pessoal, têm traído a Jesus? Quantas pessoas que têm preferido caminhar pelo outro grupo, pelo grupo que vive longe de Cristo? Quantas pessoas não têm tomado a rédea da sua vida, porque Judas quis fazer isso. Judas quis tomar não, eu vou tomar minha decisão, eu sei o que é melhor para mim. Porque Jesus fala que aquele que quer vir após Ele, o quê? Pega a sua cruz e segue, né? Jesus fala para a gente seguir Ele. Então, se nós seguimos uma pessoa, essa pessoa o quê? Está diante de nós, né? Essa pessoa o quê? Está indo à nossa frente. E Judas preferiu o quê? Tomar sua rédea. Preferiu o quê? Tomar suas decisões. E quando nós tomamos decisões por si só, pessoal, o resultado é esse. Jesus quer que nós o seguimos. Se nós o seguimos Ele, quer dizer que Ele está indo à frente. Ele que está indo à frente, quebrando as barreiras, tirando as pedras, tirando os obstáculos, destruindo os laços. Então Jesus vai à frente, fazendo isso nas nossas vidas, mas muitas das vezes nós queremos, não, eu já sou alto o suficiente, eu sei o que é melhor para mim. E muitas das vezes nós queremos tirar proveito de situações. E isso pode nos levar ao quê? À perdição. Como Judas viu que Jesus não era aquele que ele esperava. Ele quis tirar proveito daquela situação. E o resultado o quê? Foi trágico para a vida dele. Então que nós não venhamos tomar decisões erradas, pessoal. Que nós não venhamos carregar uma expectativa errada em Cristo. E que nós não venhamos querer tomar a rédea das nossas vidas. Porque nós sabemos que o final será triste. Que nós venhamos deixar Cristo nos guiar. Que nós venhamos ser seguidores de Cristo. Não querer tomar as rédeas das nossas vidas. Não. Que nós venhamos seguir a Ele. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para a sua casa. Então deixa Deus te guiar. Segue os caminhos de Jesus. Ele fala que Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, eu tenho que caminhar por Ele. Não carrega uma expectativa errada, porque você pode se decepcionar. Não carrega uma expectativa errada em Cristo.
Porque, como eu falei, muitas das vezes você vê pessoas apenas buscando pelo milagre. E quando esse milagre acontece, ela... dá uma coceira na goela. Desculpa, tá? Começa a coçar a goela. Eita. Vamos concentrar de novo. Então, como eu falei, pessoal, muitas das vezes as pessoas estão apenas buscando um milagre, buscando uma cura. E muitas das vezes Jesus vai lá e cura. E essa pessoa o quê? Vira as costas para Jesus. Essa pessoa que abandona a Jesus. E como eu falei, pessoal, não há vida longe de Cristo. Não há vida longe desse Deus. Não há vida longe de Jesus Cristo. Não abandona a fé em Cristo, pessoal. E não carrega uma expectativa diferente, errada nele. Porque você veja que o apóstolo Paulo, um apóstolo, um homem ungido, ele fala que orou por 3 vezes para que Deus venha tirar um espinho da carne dele, e a resposta que ele teve, o quê? A minha graça já te basta, já é o bastante. Então tem momentos nas nossas vidas que nós vamos clamar por algo nas nossas vidas, e não vai acontecer. É por isso que nós não temos que carregar uma expectativa que Jesus vai fazer tudo aquilo que eu quero. Jesus vai fazer tudo aquilo que eu peço a Ele, nem tudo vai ser como eu quero. Mas nós não temos que deixar, porque quando nós clamamos ou pedimos algo não acontece nas nossas vidas, nós não devemos abandonar a Ele. Porque aí, pessoal, se nós fizer isso, pode ter certeza que nós estamos indo para o outro lado. Nós estamos indo para outro grupo de pessoas. Não aquele que segue Jesus, não aquele que está com Jesus, não aquele que anda com Jesus. Que nós viemos andar com Ele, pessoal, independente da situação, independente do momento, independente daquilo que aconteça, que nós venhamos manter a nossa fé, o nosso foco em Jesus. Porque senão futuramente nós podemos nos tornar aquilo que Judas se tornou, um traidor, virando as costas para Jesus. Porque a Bíblia fala que ele se tornou traidor. Ele se tornou algo até que ele não era antes. Ele foi se tornando traidor. Ele foi carregando uma expectativa errada. E por aquela expectativa não se cumprir na sua vida, ele foi se decepcionando. E ali ele foi criando algo dentro do seu coração. Que foi levando o quê? Que foi o quê? Distanciando de Jesus. Então quando você carrega uma expectativa errada em Cristo, pode ter certeza que isso pode te levar para longe dele. Então é por isso que nós temos que buscar Ele. Não por aquilo apenas que Ele pode fazer na minha vida. Mas eu tenho que buscar Ele. Por Ele ser aquele que desceu da sua glória para me dar a vida, para que eu tivesse uma vida eterna. Então quando nós carregamos apenas uma expectativa que Jesus apenas vai me abençoar, apenas vai me curar, apenas vai abrir porta na minha vida, e quando muitas das vezes isso não acontece, eu vou me decepcionar com Ele. Então busca Ele por aquilo que Ele é, pessoal. Busca Jesus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele possa fazer na sua vida. Porque senão, pessoal, você pode se decepcionar. Porque muitas das vezes, a vontade dEle não é fazer aquilo que você está pedindo para Ele. Muitas das vezes a vontade dEle talvez não é abrir uma porta que você tenha orado para Ele abrir. Muitas das vezes a vontade dEle não é até então abençoar um parente ou um ente querido que você tem pedido para abençoar. E você está pedindo e não está abençoando. E por isso não acontecer, você vai se decepcionar. E aí você pode o quê? Se tornar talvez um traidor, virando as costas para Jesus. Porque, pessoal, não é que eu vou lá entregar Jesus, né? Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de buscar, quando eu não busco mais a Jesus, eu estou traindo Ele. Eu estou virando as costas para Ele, eu estou traindo Ele. Quando eu não agradeço a Ele por aquilo que Ele faz na minha vida, eu estou atraindo Ele, porque eu estou achando que eu que conquistei, eu que ganhei, eu que com a minha capacidade fui atrás. Então, não estou dando mérito para Jesus. Não estou dando mérito para o Deus da minha vida. Quando eu acho que sou autossuficiente, ali eu estou traindo Jesus. Porque, pessoal, sem Ele nada o quê? Podeis fazer. Sem Cristo nada podeis fazer. Sem Deus nada podeis fazer. Então, quando nós achamos que somos autossuficientes, então ali nós estamos traindo Jesus. Não, eu fiz, eu ganhei, eu conquistei, eu corri atrás, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então, querendo ou não, nós estamos traindo a Jesus. Que nós venhamos ser gratos, pessoal, por tudo aquilo que Ele faz. Que nós vamos agradecer por tudo aquilo que Ele fez. Nós temos que ter na mente que foi Cristo que fez, que foi Deus que fez nas nossas vidas, que foi Jesus que nos deu capacidade, foi Jesus que nos capacitou. Como diz o obreiro Francisco, venha nos capacitar, né, obreiro? É Ele que nos capacita.
Então, quando nós achamos que foi nós, lógico que nós temos que fazer a nossa parte, sim, nós temos que correr atrás, nós temos que fazer a nossa parte, mas é Jesus que nos capacita, é Jesus que nos dá força, é Jesus que nos capacita, né, obreiro? Para que nós venhamos conquistar, para que nós venhamos vencer. E quando nós achamos, não, foi eu que fiz, foi eu, porque já viu pessoas assim, não, eu fiz aquilo outro. Você veja Salomão, né? Salomão, certa vez, ele começou a se exaltar. Juntei isso, tive mulheres e mulheres, fiz açude, fiz não sei o quê, eu fiz. Então ele mesmo se exaltando. Isso, pessoal, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Então nós temos que saber que tudo é Cristo que faz, e nós não temos que carregar uma expectativa errada também, não. Quando Ele não fazer, por exemplo, quando Ele não abrir a porta, nós não temos que abandonar a nossa fé. Porque se nós virar as costas, pessoal, nós estamos virando traidor também. Estamos abandonando a nossa fé, estamos indo para o outro lado, para o outro grupo. Nós viemos deixar Cristo nos guiar. Nós viemos deixar Cristo nos guiar todos os dias, pessoal, porque Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para a nossa casa. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então não abandona a sua fé. Talvez você falou, pastor, eu estou buscando, eu estou pedindo, eu estou clamando a Deus pelo milagre, pela cura. Eu estou desfalecendo a minha fé. Pessoal, talvez não é a vontade dEle ainda abençoar. Talvez não é a vontade dEle ainda fazer aquilo que você tem pedido ou clamado a Ele. Mas não abandona Cristo, não vira as costas para Cristo. Não abandona a sua fé porque não aconteceu ainda, porque Ele sabe o momento certo. Sabe, Ele sabe o momento certo de trazer aquilo que você deseja. Mas não deixa com que a circunstância, pessoal, venha fazer com que você venha virar as costas para Jesus, venha virar as costas para esse Deus. Porque Ele fala que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, se nós for ao Pai, nós vamos por Cristo. Então não abandona Ele por conta talvez de algo que você carregou, uma expectativa errada que você carregou. Não. Continua firme com Cristo. Continua firme com Jesus. Toca no coração dele. Deixa Ele tocar no seu coração também. Porque quantas pessoas que estão na igreja, quantas pessoas que estão ali, se diz ser cristão, mas até então não conheceu a Jesus a fundo. Judas andava com Cristo. Judas estava com Cristo, mas ele não conheceu a Jesus a fundo. Ele não conheceu, sabe, Jesus ali na sua essência. Nós viemos conhecer a Cristo, nós viemos buscar Ele de todo o nosso coração. Que nós viemos ali, sabe, estar sempre sendo grato a Ele, pessoal. Porque Ele é tudo nas nossas vidas. Ele é tudo que nós precisamos. Sabe, por mais que talvez você tenha buscado, tenha pedido por algo, pessoal, e não tenha acontecido, não vira as costas para Jesus, não. Não abandona a sua fé. Sabe, não traz Jesus por coisas banais, né? Como a gente vê pessoas que um dia estavam buscando a Cristo, e hoje você vê ela buscando em outros caminhos, nada contra, cada um faz suas escolhas, né? Mas ela carregou a expectativa errada. Ela carregou uma expectativa em Cristo, que aquela expectativa não veio sobre a vida dela. E ali ela falou, opa, vou para outro caminho. Vou para outro destino ali. Só que nós sabemos que esse final, pessoal, será triste. É o exemplo de Judas. O final dele foi triste. Bateu um remorso nele ali, né? Só que não bateu arrependimento. A pessoa muitas das vezes até bate um remorso, mas não se arrepende e não volta mais para Cristo, né? Quantas pessoas que até entendeu que errou, aí bate aquele remorso, mas não bate o arrependimento, porque remorso é diferente de arrependimento. Quando você se arrepende, você se humilha diante de Cristo. Você se humilha diante de Cristo e volta à presença dele. E quantas pessoas que têm virado as costas para Jesus, reconhece que virou, reconhece que está errado, bate aquele remorso, mas não bate o arrependimento, e não volta para Jesus. E nós sabemos que o fim dessas pessoas será triste, pessoal. Errar, nós vamos errar. E muitas das vezes nós vamos tomar decisões erradas. Mas se nós ver que nós erramos, se nós viemos se arrepender e viemos o quê? Voltar para os caminhos de Cristo de novo. Porque não há outro caminho, pessoal. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele fala que Ele é a vida.
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então não abandona a presença desse Cristo. Não deixa a presença dEle por nada desse mundo, pessoal. Porque Ele é tudo das nossas vidas. Ele é tudo que nós precisamos. E se nós manter a nossa fé dEle, nós vamos ter aquilo que nós precisamos sempre, que é a nossa vida eterna. Que é a vida eterna com Ele. Então não abandona a sua fé. Não seja um Judas da vida, não. Não seja um traidor de Cristo, não. Continua buscando, por mais que não tenha acontecido. Continua acreditando, porque o de mais precioso que você pode ter é a sua vida eterna. E nós só tenhamos ela o quê? Se nós continuar no caminho de Cristo. Nós só tenhamos ela se nós continuar buscando a esse Cristo. Errar nós vamos errar, pessoal, porque nós somos seres humanos. Pecar nós vamos pecar. Porque aquele que fala que não peca já está o quê? Pecando. Mas que nós não venhamos deixar com que a circunstância venha nos afastar desse Cristo maravilhoso. Com que a circunstância venha nos distanciar desse Deus maravilhoso. Amém, pessoal? Continua buscando, continua acreditando, porque esse Deus é tudo nas nossas vidas. Amém, pessoal? Glória a Deus, glorifica esse Deus bem forte. Amém, pessoal? Não abandona a sua fé, não abandona a sua fé. Amém, pessoal? Porque quem sabe que é Jesus pode ter certeza. Quem conhece Jesus não negocia Ele por coisas poucas, não, né? Quando nós conhecemos, né, dona Sirlene, quando nós conhecemos quem é Jesus, pode ter certeza que nós não vamos negociar Ele por coisas bobas desse mundo, não. Quando você vê pessoas virando as costas para Jesus, quando você vê pessoas traindo Jesus, é porque ela não conheceu Jesus a profundo ainda. Porque quem conhece Jesus pode ter certeza que jamais abandona a Ele. Quem conhece Jesus a fundo, pode ter certeza que jamais vai trocar Ele por qualquer outro caminho nesse mundo. Então conheça Jesus a fundo, porque Ele é tudo que nós precisamos. Amém, pessoal?